Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a esse nosso bate-papo sobre como ler um artigo científico de maneira eficaz. Esse que é um tema tão importante, na medicina e em outras áreas da saúde também. Para você se manter constantemente atualizado, você precisa adquirir essa habilidade de interpretar artigos científicos, de se manter atualizado com informações boas de forma efetiva. E é isso que eu vou ensinar aqui para vocês hoje. Vou ensinar vocês o caminho das pedras quando pegar um artigo ali de 15 páginas e não souber exatamente como fazer isso da maneira mais eficaz, tá bom? Então, sem perder tempo, vamos direto aqui ao tema, onde eu vou compartilhar com vocês como ler um artigo científico de maneira eficaz. Imagino que tenha aparecido aí para vocês. Então, vamos lá. Então, se você não me conhece ainda, muito prazer. Meu nome é Anderson Cardoso, sou médico formado no Brasil e eu vim para os Estados Unidos logo em seguida. Hoje eu sou professor cardiologista aqui na Faculdade de Medicina de Harvard, em Boston. O que a gente vai discutir aqui não está afiliado à Universidade de Harvard, é uma iniciativa pessoal minha e do nosso grupo, do Meta-Analysis Academy. Ao longo da minha carreira, pessoal, eu tive a oportunidade de fazer mais de 80 publicações, sou muito envolvido nessa parte de pesquisa e principalmente ensino em pesquisa. Os nossos alunos que participaram do Meta-Analysis Academy já têm coletivamente mais de 900 participações em publicações em grandes revistas, mais de 1.500 participações em resumos de congressos nacionais e internacionais. Eu sinto muita alegria em compartilhar com vocês essa parte de medicina baseada em evidências, essa parte de leitura de artigos científicos e, principalmente, se você decidir participar conosco da Semana da Publicação, nos dias 13, 14 e 15 de agosto, essa semana, terça, quarta e quinta, você vai aprender o caminho para você publicar também. Ao longo dessa apresentação, inclusive, eu vou mostrar alguns exemplos de artigos científicos feitos pelos nossos alunos. E aí, antes de começar, um outro recado para vocês. Amanhã, domingo, tem duas novidades muito boas para vocês, duas oportunidades. Então, primeiro, pela manhã, nós vamos liberar para quem está inscrito na semana da publicação, vamos mandar nos grupos, né, como você pode obter o nosso e-book de estatística. Nós temos um e-book explicando conceitos muito importantes de estatística básica, valor P, teste de hipótese, o que é hipótese nula, erro tipo um, erro tipo 2, são conceitos fundamentais em estatística, muito bem feito esse livro aqui, esse e-book, com exemplos espetaculares. Então, amanhã, quem está na semana da publicação, lá no nosso grupo, se você não está ainda, entre lá, nós vamos liberar esse e-book para vocês. E também às 17 horas amanhã, também no domingo, tem uma live, uma super live com Gabriela Brandão, que atualmente é residente de cirurgia geral nos Estados Unidos, aqui em Boston, em Harvard também. Então, ela teve esse match espetacular, conseguiu entrar na residência de cirurgia geral aqui nos Estados Unidos. E a Gabriela vai contar um pouco como ela conseguiu chegar lá. Ela que tem várias publicações, fez o nosso programa, o Meta Analysis Academy. Ela vai contar tudo para a gente amanhã. Então vamos lá. Como ler um artigo de maneira eficaz? Eu dividi esse nosso bate-papo e vocês podem colocar dúvidas aqui no chat, viu, pessoal? Fiquem à vontade ao longo do nosso bate-papo para ir colocando no chat aqui as dúvidas de vocês. Então, eu dividi aqui em três partes essa nossa aula. O que você não deve fazer, depois vou falar sobre a anatomia de um artigo científico e, por fim, como de fato ler um artigo científico de forma eficaz. Tá certo? Então, vão ser três partes, vai ser um bate-papo rápido. De novo, eu também quero que a aula seja efetiva. Vou de forma muito objetiva e clara nos pontos que eu tenho para passar aqui para vocês. Mas vamos lá, vamos começar com o que você não deve ou não precisa fazer na leitura de um artigo científico. Então, em primeiro lugar, você precisa entender que rapidez na leitura não faz parte dos pré-requisitos para você dominar a leitura de um artigo de forma eficaz. Como você processa as informações, onde você encontra as informações de maneira direcionada, é muito mais importante do que a sua velocidade de leitura, tá bom? Então, entenda esse conceito. Não é porque você tem que ler um artigo para ler de forma efetiva, você não precisa ler ele rápido.
Não, não. Você precisa saber onde encontrar as informações e como processar as informações e fazer essa análise crítica, como eu vou discutir aqui com vocês. Número dois, tá bom? Você não precisa ler todo o artigo palavra por palavra. Né? Os americanos gostam muito dessa frase less is more, tá bom? Você precisa saber de novo onde buscar a informação que você precisa, como processar aquela informação, mas você não precisa ler todo o artigo em detalhes, palavra por palavra. Isso não é interessante, não é um bom uso efetivo não é um uso efetivo do seu tempo. E aí a terceira coisa para não fazer ou, na verdade, que você não precisa fazer, você até pode fazer, mas você não precisa necessariamente ler na ordem apresentada. Você não precisa ler exatamente primeiro toda a introdução, depois todos os métodos, depois todos os resultados e assim por diante. Tá? Você não precisa ler na ordem apresentada. O importante na leitura de um artigo científico é saber o que você busca e onde está aquela informação. Então, você tem que priorizar. Olha, eu quero encontrar isso aqui. Eu vou explicar o que você está buscando exatamente na leitura de um artigo científico. Então, você vai priorizar buscar a informação correta no lugar correto. Então, essas três recomendações do que não fazer ou o que você não precisa fazer. Você não precisa ler muito rápido, você não precisa ler todo o artigo palavra por palavra, e você não precisa ler todo o artigo na ordem que ele foi apresentado para você. Vamos então para a segunda parte, a anatomia do artigo. Eu vou te explicar o que cada seção do manuscrito, o que cada seção do artigo traz para você, para que você possa então saber onde buscar cada uma dessas informações de maneira eficaz. Quando eu falo artigo, manuscrito ou paper, estou falando da mesma coisa, tá bom? Então, são sinônimos para descrever o artigo na íntegra, publicado em uma revista científica, tá bom? Então, vamos olhar a anatomia desse artigo para você entender o que que traz a introdução, os métodos, os resultados, a discussão. E aí, com isso, você vai saber onde buscar a informação que você precisa na última parte, quando eu apresentar para vocês o que deve ser feito na leitura eficaz de artigos científicos. Então vamos começar pela introdução. A introdução ela tem três partes. A introdução de um artigo científico ela tem três partes. Inclusive isso aqui vale para vocês na escrita dos seus próprios artigos. Quando for escrever uma introdução boa, você escreva também da mesma maneira eficaz, apresentando os mesmos três elementos que eu vou colocar aqui para vocês. O Jonathan pediu o link da semana da publicação. Se o Júlio tiver aqui do nosso time, pode mandar aí para o pessoal se cadastrar na semana da publicação, por favor? Senão eu mando ali no final, tá bom? Pessoal, fiquem à vontade para mandar também no chat as dúvidas de vocês, tá bom? E a gente fica à vontade para colocar as dúvidas de vocês aqui no chat. Então vamos lá. Aqui tá o link. Então, quais são esses três elementos, essas três partes, digam aí para mim, da introdução do seu artigo científico? Quem sabe me dizer? São três elementos. Reparem quando vocês estiverem lendo o artigo no New England, no Lancet, qualquer revista boa, de qualidade, ou um artigo bem escrito, mesmo que não seja uma revista de elite, você vai buscar esses três elementos aqui. Olha, primeiro, o que se sabe sobre um assunto. Segundo, o que não se sabe ainda, ou o que é controvérsia, o que que é incerto sobre esse tema. Primeiro, o que se sabe, o que é certo, o que já se tem domínio. Segundo, o que não se sabe ainda, a controvérsia. E terceiro, os autores vão falar na introdução o que que eles vão fazer para resolver essa controvérsia que eles vão fazer para resolver esse dilema? É assim que se escreve uma introdução. Então vamos ver esse paper aqui como exemplo do Rafael Morgado Ferreira, do Eric Pascoaloto, da Patrícia Viana, Matheus Pedrotti. Todos esses nomes que eu mencionei são alunos do Meta Analysis Academy, do intensivo de metas. É a mesma coisa, o nome em português e em inglês. Esses alunos são da Universidade Federal de Santa Catarina e outros lugares, e eles fizeram, ainda no terceiro, quarto ano da faculdade, essa publicação muito boa, muito forte, no Jornal Europeu
de cirurgia e trauma, de trauma e cirurgia de emergência. E qual que foi a comparação aqui? Qual que foi o tópico da discussão? Tratamento cirúrgico ou não cirúrgico para tórax instável. Tratamento cirúrgico ou não cirúrgico de tórax instável. Isso aqui é uma meta-análise, é uma revisão sistemática e uma meta-análise de estudos randomizados. Então vamos ler aqui a introdução de forma rápida para identificar esses elementos que os meninos, o Rafael, o Eric e os demais colocaram ali no paper deles. Então, olha aqui a introdução, eu vou ler ela de forma rápida e traduzida para vocês. Tórax instável é uma condição complexa que tem uma prevalência de 7% nos traumas torácicos. Tem uma morbidade alta, com deformidade da parede, ventilação comprometida e a necessidade de administrar opioides e suporte ventilatório. A mortalidade é alta, de 10 a 30%. Ele continua. O cuidado atual com esses pacientes envolve uma abordagem não cirúrgica, com analgesia, fisioterapia e apoio respiratório. Contudo, esses pacientes podem ter ventilação mecânica prolongada e, com isso, desenvolver pneumonia, sepse, traqueostomia, que podem explicar a morbidade e mortalidade alta. O que que eles falaram nesse parágrafo inicial, pessoal? O que que eles falaram aqui? Diz aí para mim no chat. Eles falaram o que se sabe. Boa, Bianca. Eles falaram o que se sabe. Eles explicaram um pouco sobre tórax instável. Olha, acontece em 7% dos traumas torácicos. A morbidade e mortalidade é alta. O tratamento não cirúrgico é o padrão. Mas aí tem esse monte de complicação. O paciente fica entubado por muito tempo, ventilação mecânica, tal, tal, tal. Então, o que eles falaram é o que se sabe, de forma resumida. Claro que eles não escreveram um tratado sobre tórax instável, mas eles colocaram o que se sabe sobre o assunto ali. Vamos ver o próximo parágrafo? O próximo parágrafo é o seguinte: olha. Está aumentando a sugestão de fazer cirurgia para tórax instável. Essa sociedade aqui, essa outra aqui, já recomendam cirurgia, embora o tratamento não cirúrgico fosse o padrão. Agora já tem sociedades recomendando tratamento cirúrgico. Essa decisão são baseados em ensaios clínicos randomizados com muitas limitações. Um N pequeno, cirurgias diferentes, e os critérios de inclusão e exclusão não são muito claros. Por isso, permanece incerto o perfil de paciente que pode se beneficiar de cirurgia. Esse parágrafo aqui colocou qual dos elementos ali, pessoal, da introdução? Eles falaram primeiro o que se sabe. Agora eles falaram o que é controverso, o que não se sabe, ou o que é incerto, o que que é tema de debate aqui. E aí só falta falar o próximo, que é o que nós vamos fazer a respeito. Então, eles falaram aqui, nós fizemos uma revisão sistemática e meta-análise para comparar o tratamento cirúrgico e não cirúrgico em pacientes com tórax instável, observando para ver se há um benefício prático ou não desse tratamento cirúrgico aí. Então, essa é a introdução, essa é a anatomia, o que se sabe, o que não se sabe, o que é controverso, e o que nós vamos fazer para resolver essa controvérsia. Nesse caso, foi uma revisão sistemática e meta-análise. Isso aqui, Rodrigo, é para todo estudo. Todo estudo. Eu peguei o exemplo de uma meta-análise, que é o exemplo do Rafael lá, mas você vai aplicar isso aqui em todo tipo de estudo. Tá bom? Se você olhar New England, Lancet, eles fazem da mesma maneira. Tá certo? Muito bom. Esse paper aqui tem uma história legal, vou contar para vocês em 30 segundos aqui. O Rafael, como eu falei, é estudante de medicina, terceiro ou quarto ano, acho que é o quarto ano agora. E ele estava na aula de cirurgia, de trauma, e aí o professor falou sobre tórax instável, foi dar aula sobre tórax instável, e projetou o paper dele, começou a discutir o paper e mostrar a meta-análise, saiu esse paper no Jornal Europeu de Trauma e tal. E isso aqui o professor não sabia que o primeiro autor era o Rafael, que era aluno dele, estava assistindo a aula. Aí no final o Rafael falou: Ô professor, eu sou o primeiro autor desse paper aí que você acabou de discutir na aula toda. O professor ficou assim: Ah, que louco. Então foi uma história muito legal. O Rafael compartilhou com a gente lá no intensivo de metas, no Meta Academy. Muito bom, então essa aqui foi a introdução. Vamos agora para a próxima parte da anatomia do nosso estudo científico, que é a metodologia. Tá? Agora vamos falar sobre métodos.
Em métodos, a estrutura de métodos ela vai variar um pouco de acordo se você está fazendo um ensaio clínico randomizado, uma meta-análise, um caso controle, assim por diante. Mas, de maneira geral, a anatomia de métodos tem esses cinco elementos. É o desenho do estudo, é um randomizado, é uma meta-análise, é um caso controle, tal, 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 o desenho do estudo. E aí a população, quem são os pacientes que você incluiu? Quais são os critérios de inclusão? Quais são os critérios de exclusão? Então, eu vou falar para vocês ali na parte de como interpretar o artigo científico, depois de terminar essa anatomia, eu vou falar para vocês que um elemento fundamental é entender a população do estudo. Onde vocês vão buscar a população do estudo? Aqui em métodos no parágrafo que fala sobre a população. Então, você tem que ter esse conhecimento da anatomia do artigo científico e depois saber onde buscar cada informação que você precisa. Então, de novo, cada paper vai colocar os subtítulos de métodos um pouco diferente. Não vão ser necessariamente esses subtítulos aqui, mas esses elementos vão estar distribuídos em métodos. Então, a população, depois os procedimentos. Por exemplo, eu faço pesquisa em tomografia cardíaca. Então, quando eu escrevo um paper em tomografia cardíaca, eu tenho que falar qual que foi o tomógrafo, qual que foi o software que a gente utilizou para interpretar. Então, como que foi feita a interpretação? Eu vou descrever os equipamentos utilizados, quem que laudou essa tomografia, como que foi isso. Se você está fazendo pesquisa básica em laboratório, aí você tem que falar quais foram os reagentes, quais foram os materiais, se você utilizou animais, quais foram os animais. Então, você vai buscar isso aí em procedimentos ou algum termo semelhante utilizado ali. Aí eles vão te dar os desfechos. Desfecho é o quê? É o que você quer saber o que aconteceu com o paciente depois, ou com o animal, ou com qualquer elemento ali do estudo. É igual no exemplo do Rafael ali. Lembrem que o. Deixa eu só deletar isso aqui da tela, só um pouquinho. Lembrem que no exemplo ali do Rafael, ele falou: olha, a gente tem a ventilação mecânica prolongada como um problema aqui. É um problema a ventilação mecânica prolongada para esses pacientes. Então, esse pode ser um desfecho de interesse dele. Pode ser um desfecho de interesse, ou seja, eu quero saber se tratamento cirúrgico ou não cirúrgico, qual deles tem menor tempo de ventilação mecânica. Isso é um desfecho, tá? E a gente vai colocar isso aí, então, nessa parte nos métodos, onde a gente explica os desfechos, inclusive a definição. Então, se eu colocar, por exemplo, que o desfecho meu é infarto tardio. Poxa, mas eu tenho que definir o que é infarto tardio. O que significa tardio? Ah, depois de 90 dias da intervenção. Então, isso aí tem que estar definido lá. Então, isso aqui está nos métodos também. E, por fim, análise estatística. Então, são esses cinco elementos aqui de métodos. De forma geral, de novo, pode haver uma variabilidade de acordo com o tipo de estudo científico. Depois, a gente tem os resultados. A gente tem resultados, e aqui, obviamente, a gente vai buscar os desfechos em si. Eu vou explicar para vocês agora o que que é o conceito de desfecho primário, mas você também vai buscar outros elementos em resultados, além do próprio desfecho, além de quem morreu mais, quem que teve mais insuficiência cardíaca, quem que teve ventilação mecânica mais longa ou mais curta. Então, isso aí você vai buscar nos resultados. Mas, além disso, um ponto muito importante é você buscar o tamanho da amostra e as características da população. Então, qual que era a idade média desses pacientes? Tinham diabetes ou não tinham? Eram hipertensos ou não? Eram tabagistas ou não? Então, em resultados, esses aqui são os principais elementos: tamanho da amostra, as características da população e, por fim, quais são os desfechos de fato, né? Qual foi o grupo que foi vencedor? Ou não teve diferença entre os grupos e assim por diante. E aí, para a gente fechar a anatomia do paper, antes de ir para essa parte de como interpretar o artigo de forma eficaz de fato, vamos falar sobre a discussão. A anatomia da discussão você precisa entender, ela é dividida em partes diferentes. No primeiro parágrafo, os autores vão fazer um apanhado geral dos resultados. Então, o primeiro parágrafo da discussão, ele é muito importante para você ler sempre, porque ele vai resumir os resultados de forma muito eficaz e objetiva.
O primeiro parágrafo da discussão é um apanhado geral dos resultados. Olha, antes de começar a discutir, eles fazem assim um overview. Às vezes eles gastaram 2 páginas mostrando os resultados. Agora eles vão trazer os resultados para você em um parágrafo. Colocar só o principal, o que realmente merece destaque nos resultados. Então esse é o primeiro parágrafo. O próximo parágrafo, ou os próximos da discussão, vão ter vários elementos diferentes. Eles vão falar qual que é o contexto da literatura, como que isso se encaixa na literatura, quais são as implicações disso aqui, quais foram os mecanismos de benefício ou dano de uma certa intervenção, por que que esses resultados são relevantes, quais são os próximos passos nessa área. Então, é isso que está naquele corpo da discussão. Agora, o primeiro parágrafo e o último parágrafo da discussão são diferentes. O primeiro parágrafo da discussão e o último são diferentes. O primeiro é um apanhado geral dos resultados e o último são as limitações. O último são as limitações do estudo. E vai ser muito importante a gente dar uma olhada nesse ponto de limitações, como eu vou mostrar para vocês ali na última parte da nossa discussão. Então, o último parágrafo da discussão tem assim: olha, nosso estudo é imperfeito. A gente tem essa limitação aqui, esse outro negócio aqui deu um problema, a gente queria fazer assim, aí aconteceu isso aqui. Então, esse último parágrafo da discussão tem as limitações. E essa é a anatomia de um paper. A introdução tem aquelas 3 partes, o que se sabe, o que não se sabe e o que nós vamos fazer a respeito. O Hermênio fez uma pergunta boa aqui no chat, que é o seguinte: na introdução, quando eu falo o que não se sabe, tem que ser referente ao tema que vai ser discutido, correto? Com certeza. Então, em tórax instável ali, você vê aqui no exemplo do Rafael, essa discussão do que não se sabe ficou centrada em tratamento cirúrgico ou conservador, que é o tópico do estudo. Você não vai ficar falando sobre a epidemiologia incerta de tórax instável, sobre se mais homens ou mulheres têm tórax instável, quais que são as causas principais. Não, a incerteza relacionada ao estudo, relacionada a esse paper que você está conduzindo, está escrevendo. Então, essa é a introdução. O segundo, pessoal, é a parte de métodos, de metodologia. A metodologia tem aqueles 5 elementos que eu mostrei para vocês: análise estatística, população, desenho de estudos, procedimentos, né? Tudo isso que a gente falou ali. E, de novo, pode haver uma certa variabilidade nisso aí. Os desfechos também. E aí, por fim, tem resultados que te mostram o tamanho de amostra, características da população e desfechos, e, por fim, a discussão. A discussão tem o primeiro parágrafo, que é um apanhado geral dos resultados. O último parágrafo é a limitação, é muito importante esse parágrafo de limitações. E aí, no meio, no corpo de tudo isso, aí a gente tem toda a questão de como que isso se encaixa na literatura, o contexto disso e assim por diante. Tá certo? Tudo bem? Alguma dúvida? Ok, então vamos agora para a última parte aqui, que é a conclusão. Então, a última é a conclusão, que vai ter um parágrafo geral ali só explicando como que funciona com o apanhado geral dos resultados do artigo. E também, às vezes, pode fazer algum comentário sobre o próximo passo, sobre qual que é o próximo passo na literatura. Então, pessoal, esse aqui que eu acabei de apresentar para vocês é a anatomia do artigo. O que não fazer, a gente já falou, agora a anatomia do artigo e agora o que de fato fazer. Agora sim, como você vai, de fato, interpretar o seu artigo científico de forma eficaz, de forma objetiva, de forma direta. É esse o tema restante aqui da nossa aula. Então, eu dividi essa parte também em 3 partes, em 3 subpartes aqui, falando para vocês como sim fazer a interpretação do seu artigo científico. Em primeiro lugar, você vai olhar o título e o abstract. Você vai olhar o título e o abstract primeiro. O abstract é o resumo. O abstract é a primeira página do artigo. Depois você vai montar a sua pergunta Picot. Depois a terceira parte é fazer uma análise crítica
desse estudo e descobrir se você pode aplicar os resultados, como que você vai de fato usar essa informação. Então, são esses os três elementos na leitura de um artigo científico de forma eficaz. Primeiro, o título e o abstract. Por quê? Porque você não quer perder tempo. Ler o título e o abstract é importante. Você não pode ficar perdendo tempo lendo um artigo, buscando informações de um tema que não é relevante para você, de algo que foi muito mal feito. Então, o abstract, que é o resumo, o título e o resumo, vão te falar isso aí. Vale a pena investir meu tempo nesse artigo? Às vezes você não tem opção, às vezes o professor falou, leia isso aqui, vamos discutir aqui na aula. Às vezes o seu chefe da residência fez isso, falou, olha, vai ter Journal Club, a gente vai discutir esse artigo. Mas no dia a dia, quando você tem essa autonomia, essa liberdade, você vai usar o título e o abstract para saber se aqui vale a pena meu tempo. E aí o abstract vai ter um resuminho de introdução dos métodos, dos resultados, da conclusão. E aí você vai ver esse tema é interessante para mim ou não. É muito mal feito, eu não me interessa. Então você vai primeiro olhar título e abstract para ver se vale a pena o tempo que você investiu nisso aqui, tá? Muito bom. Então esse aqui você vai gastar poucos minutos. Isso aqui é 5 minutinhos, 3 minutos. E aí você vai olhar um panorama geral do projeto, principalmente olhar o desenho e os achados principais. Então, essas aqui são as principais informações do título e do abstract. Você quer saber o tema, obviamente, o desenho do estudo e os achados principais. Isso aqui vai te dar a noção se você segue adiante ou não. Se você para por aqui, opa, 3 minutos investido nisso aqui foi muito. O negócio não tá nem, não é o que eu quero, não é relevante para mim, não gostei, não vou seguir. Então, essa é a primeira parte. É você simplesmente fazer esse screening através do título e do abstract. A segunda parte é a pergunta Picot. E aí, o que que é essa pergunta Picot? A pergunta Picot, elas são esses elementos aqui que você vai buscar de forma consciente, de forma proposital. Lembra que eu falei lá no começo o que não fazer? Você não tem que ler palavra por palavra, não tem que ler na ordem exata, não tem que ler rápido. Por quê? Porque você vai, de forma muito consciente e proposital, buscar esses elementos aqui. E você já sabe onde encontrar cada um desses elementos, como eu mostrei para você. Então, o primeiro elemento é a população. E aí, eu vou trazer aqui um exemplo de um estudo aqui para vocês, publicado no New England há alguns anos. É um desenho bem simples, vocês vão ver. Esse aqui é um cirurgião, o primeiro autor, é um tema na cirurgia cardíaca. E aí a pergunta é simples: olha, eu vou operar o paciente por insuficiência mitral. Eu também, e aí o paciente também tem insuficiência tricúspide. O problema principal é a mitral. Aí eu vou lá operar a mitral do paciente. Mas ele também tem uma insuficiência tricúspide. Eu faço o reparo tricúspide também ou não? É uma pergunta simples. Já estou com o tórax aberto, já fiz a esternotomia, já estou operando a mitral. Eu tenho que operar a tricúspide também? É uma pergunta muito simples. Então vamos entender, vamos ler esse artigo de forma eficaz. Vamos entender o que foi feito, vamos buscar os elementos que a gente precisa. O primeiro deles é a população. Quem são os pacientes do estudo? Onde que vocês vão achar isso? Diz para mim no chat. Diz para mim no chat aí. Onde que vocês vão achar a população do estudo? Falei para vocês a anatomia do artigo. Exatamente, vocês vão buscar em metodologia. Vai ter geralmente um parágrafo lá. Então, nesse próprio artigo, fala o seguinte: olha, a população foram adultos que foram fazer cirurgia para mitral, mas eles também tinham insuficiência tricúspide moderada ou menos que moderada. E eles tinham a dilatação do anel da válvula, do anel da tricúspide. Então, essa aqui é a população. Aí a gente excluiu esses pacientes aqui, quem tinha doença primária na tricúspide, quem não estava otimizado do ponto de vista volêmico, tal e tal. Então, esse aqui é um parágrafo que te deu quem são os pacientes do estudo. Um outro lugar muito bom para olhar os pacientes do estudo, qual é? Baseado na anatomia que eu falei para vocês. Lembra que eu falei a anatomia de um artigo científico? Qual que é outro lugar muito bom para buscar as características da população que eu falei? Mostrei para vocês, olha, aqui em tal lugar, na anatomia do artigo, vocês vão encontrar também as características dos pacientes que foram inclusos, os resultados, exatamente.
Então, lá quando eu falei para vocês sobre resultados, eu falei, olha, em resultados você tem o tamanho da amostra e tem também as características da população, tá? Então, quando você estiver buscando população, você vai lá em métodos e você vai olhar especificamente o primeiro parágrafo de resultados e a tabela um. A tabela um tem as características dos pacientes recrutados. Nos métodos, você tem os critérios de inclusão, mas quem de fato foi recrutado está na tabela um. Tem 203 pacientes no grupo, 198 no outro, ou seja, 401 pacientes. A idade média deles é em torno de 67, tem 75% de homens, a fração de ejeção é normal. Então, aqui tem as características. Estou olhando essa tabela e pensando, nossa, assim que são os pacientes desse estudo. A maioria são homens, a maioria está com fração de ejeção normal, a maioria, e assim por diante. Você vai lendo a tabela um e criando um mapa mental ali de quem é o paciente que foi recrutado para esse estudo. E aí você conseguiu, em 2 minutinhos, 3 minutinhos, identificar um componente fundamental da interpretação rigorosa de um estudo científico, que é quem que é a população. Aí depois você vai olhar intervenção e o controle. Então, aqui a gente está falando, obviamente, de estudos comparativos, onde você está comparando uma estratégia A contra uma estratégia B, um medicamento A contra um medicamento B, uma cirurgia com um outro procedimento, e assim por diante. Nem todos os estudos vão ser comparativos dessa maneira, nem sempre vão ter um grupo controle. Às vezes os estudos são descritivos. Ah, eu fiz uma série de casos. Eu fiz essa cirurgia em 10 pacientes, está aqui os resultados. Ah, mas você não comparou com ninguém? Não. É um estudo descritivo. Mas se tiver um grupo controle, você vai ter que identificar quem que é o grupo intervenção, quem que é o grupo controle. Tá bom? Então vamos olhar para esse estudo aqui nosso, do estudo da cirurgia. Olha, tá lá em métodos. Tá lá em métodos. Lá em métodos, eles vão explicar para você o desenho de estudo, o que que foi feito, os procedimentos. Lembra que eu falei para vocês? Métodos é uma seção que não dá para pular. Você tem que ler a maioria dos métodos ou quase tudo. Tá? Então, em métodos, eles falaram o seguinte: olha, todos os pacientes fizeram cirurgia mitral, com esternotomia ou mini toracotomia direita. E aí nós, de forma randomizadas, nós distribuímos esses pacientes para dois grupos, em uma razão um para um. Para cada paciente que vai para um grupo, um outro paciente vai para o outro. É uma razão um para um de randomização. E qual que foi a randomização? Fazer cirurgia com ou sem intervenção tricúspide. Então, esse aqui é o grupo intervenção e o grupo controle. O grupo intervenção é fazer a mitral com a tricúspide. O grupo controle é fazer a mitral sem a tricúspide, só mitral. Estão entendendo? Todo mundo comigo aqui? Sim? Então a gente está falando aqui de intervenção e de controle. Eu vi que muita gente chegou ao longo da live aqui, do começo, a gente já está caminhando para a reta final. Você vai pegar ainda grande parte aqui do conteúdo. Fica comigo, só porque eu quero convidar você para assistir desde o começo. A gravação vai ficar disponível lá para o pessoal da semana da publicação. Então, você assiste desde o começo, porque eu já falei sobre a anatomia do artigo, como não se deve ler um artigo científico, e agora a gente está falando como se ler de fato. Eu falei para vocês que para ler um artigo científico de forma eficaz, o que a gente vai fazer é primeiro dar uma olhada no título e no abstract. O título e o abstract primeiro, porque aí a gente vai ver se a gente vai perder o nosso tempo ou não. A gente vai decidir se a gente vai seguir adiante. E se a gente decidir que sim, aí a gente vai seguir para a pergunta Pickard. E a gente montou a população, a intervenção e o controle. Depois vem o O. O O são outcomes, são desfechos. Quem morreu, quem não morreu, quem teve reoperação cirúrgica ou não, quem que teve duração prolongada de ventilação mecânica ou não, quem teve insuficiência renal ou não, seja quais forem os seus desfechos. E aqui eu quero introduzir para vocês o conceito de desfecho primário. O que que é um desfecho primário? Isso aqui é importante para vocês entenderem. Vamos supor que você vai fazer esse estudo. Você é o cirurgião ou a cirurgiã. E aí você vai recrutar pacientes. Tá? Eu quero te fazer uma pergunta. Quantos pacientes você acha que você deve incluir?
Você acha que você deve incluir 50, 100, 300, 400, 1.000, 2.000? Quantos pacientes você deve incluir no seu estudo? Então, isso aqui que eu acabei de escrever para vocês é o que a gente chama de tamanho de amostra. Quando a gente decide fazer essa comparação de cirurgia mitral com ou sem a tricúspide, quando a gente decide comparar o medicamento A com B em pacientes com diabetes, a gente não pega todos os pacientes do mundo com essa doença, com os critérios de inclusão e exclusão. Você não pega todos os pacientes com doença mitral do mundo para fazer esse estudo. Você não pega todos os pacientes com diabetes para fazer comparar o medicamento A com B. Você não pega todos os pacientes com tórax instável para comparar tratamento cirúrgico ou não cirúrgico. Você pega uma amostra. Você pega um, um sample, que é o nome em inglês. Você pega uma amostra. E essa amostra, o tamanho dela é calculado baseado no desfecho primário. Então, o primeiro passo seu na hora de olhar desfechos, lembrando que a gente está montando a pergunta Pickard. O seu primeiro passo aqui é descobrir qual foi o desfecho primário e o resultado dele. Porque o desfecho primário, ele é o carro-chefe, ele é o principal. O estudo foi planejado para o desfecho primário. Nesse caso, o desfecho primário está lá tá nos resultados. Em resultados, você vai pegar o desfecho. O resultado fala assim: o desfecho primário foi reoperação tricúspide, progressão da insuficiência tricúspide ou mortalidade, é o que a gente chama de desfecho composto, são três em um. E aí, qual que foi o resultado desse desfecho composto? Que no grupo cirurgia mitral somente, 10% dos pacientes tiveram esse desfecho negativo. E no outro grupo, que operou a tricúspide junto, 4% teve esse desfecho negativo. E aí tem a estatística aqui falando que isso foi uma diferença significativa. Aliás, amanhã a gente vai soltar o nosso e-book de estatística, viu? Vai explicar o p-valor. Então, vai ser 9 horas da manhã, no grupo da semana da publicação, você vai receber o e-book de estatística. Então, tem que se cadastrar na semana da publicação, entrar lá no grupo, a gente vai compartilhar como você vai ter acesso ao e-book de estatística. Vou explicar p-valor para vocês lá, teste de hipóteses e muito mais. Muito legal o e-book, viu? Vocês vão gostar demais. Então, a gente estava falando aqui sobre o desfecho primário. Você tem que saber qual foi o desfecho primário e quais foram os resultados do desfecho primário. Opa, o grupo A morreu menos que o B? Teve mais infarto com esse medicamento do que aquele? Você quer saber quais foram os resultados, ou qual foi o resultado do seu desfecho primário. Isso aí você tem que saber. Então, quando você monta a pergunta Pickard, você quer saber qual foi o desfecho primário, qual foi o resultado dele. Beleza? Todo mundo pegou isso aí, entendeu? E onde você vai buscar? Primeiro parágrafo dos resultados e figuras e tabelas. Figuras e tabelas de resultados mostram desfechos. As figuras e tabelas têm que revisar. Sabe aquele negócio de criança que você está olhando um livro e você está com preguiça de ler o texto, tem que ler as figuras? Você quer ver as figuras? Aqui é muito importante. As figuras e tabelas de um paper, você tem que, no mínimo, saber qual informação está lá. Pode ser que não seja tão útil para você, mas na maioria das vezes é. As figuras, por exemplo, aqui, figura um, sobrevivência. É um desfecho importante. Tá lá. A estatística do desfecho de sobrevivência ou sobrevida. Nesse caso, não teve a diferença entre os dois grupos. Então, a figura e a tabela da parte de resultados te mostram os desfechos, te mostram os resultados que você busca. Muito importante. Olha aqui, também mais desfechos apresentados em tabela. Tá certo? Então, eu falei aqui para vocês da importância de olhar o desfecho primário, mas você tem outros desfechos. Então, olha, eu fiz o meu cálculo de amostra baseado nesse desfecho primário. Ah, mas eu também vou olhar esse outro desfecho aqui, eu vou olhar esse aqui, isso aqui, isso aqui. Então, é comum o estudo ter o desfecho primário e depois ter 5, 7, 10 desfechos secundários. O que que é um desfecho secundário? Todo desfecho que não é primário. Todo desfecho que não é primário é um desfecho secundário. Mas você precisa, antes de mais nada, na interpretação de um artigo científico sobre resultados, saber qual que foi o desfecho primário
e qual foi o resultado do desfecho primário. Todo mundo pegou essa parte? Sim? Então vamos ver se vocês entenderam mesmo. Vamos supor que eu, cardiologista, quero fazer um estudo sobre se o AS é bom para pacientes que que infartaram. Obviamente a gente sabe a resposta disso, mas só brinca aqui comigo. Se eu vou fazer um estudo se o AS, o ácido acetil salicílico, a aspirina, é bom para pacientes com infarto. Qual seria uma possibilidade de desfecho primário que vocês fariam? Coloque aí para mim no chat. Qual que seria, olha, vamos planejar esse estudo, vamos ajudar o Henderson a fazer esse estudo. Qual que seria um desfecho primário bom para gente? Consegue me dizer aí no chat? Então, o Otávio falou infarto recorrente. O paciente já infartou, eu vou dar S para prevenir infarto. Infarto recorrente. É uma boa sugestão. O Arthur sugeriu uma outra. O Arthur sugeriu mortalidade. É uma boa sugestão também. Então, aí depende de um caso de preferência, tamanho de amostra e assim por diante. Mas você vai pegar justamente isso, o seu desfecho principal, e colocar ele como primário. E qual que vai ser a importância disso? Porque a gente vai fazer cálculo de amostra baseado no desfecho primário. E os desfechos secundários não têm cálculo de amostra. Então, eles são mais suscetíveis a erros. Essa é a grande diferença do primário e secundário. Ah, eu fiz um desfecho primário, eu tenho aqui 20 outros desfechos secundários. Esses desfechos secundários são menos confiáveis, porque não teve um cálculo de amostra para eles, principalmente em relação aí o tipo 2. Vocês vão ver, vão aprender isso aí no e-book de estatística que eu vou soltar amanhã para vocês. Então, o foco sempre deve ser primeiro no desfecho primário. Aí depois você olha os outros desfechos também. Agora, dito isso, sobre a importância de desfecho primário, eu quero também deixar claro que nem todo estudo vai ter desfecho primário. Por quê? Porque nem todo estudo tem cálculo de amostra. Se você vai fazer um cálculo de amostra, você precisa de desfecho primário. Se você não vai fazer cálculo de amostra, aí você não tem desfecho primário, você só tem os desfechos. Aí você vai olhar eles em termos de relevância, olhando a parte clínica. Qual o desfecho que é mais importante? Fez sentido isso aqui? Todo mundo pegou o que eu acabei de falar? Nem todo estudo. Se eu vou fazer um estudo, por exemplo, revisando o prontuário dos meus hospitais de pacientes que têm uma doença rara, vou colocar uma doença genética rara aqui. Ah, pacientes com Li-Fraumeni Syndrome. Eu não vou ser seleto, não vou pegar uma amostra pequenininha. Eu vou pegar todo mundo. Não tem cálculo de amostra, não tem desfecho primário. Se eu vou fazer uma série de casos, não tem tamanho de amostra, não tem cálculo para tamanho de amostra, não tem desfecho primário. Então, desfecho primário a gente usa em coortes, em ensaios clínicos randomizados, quando há um planejamento para recrutar X pacientes baseado em um desfecho. Aí esse é o desfecho primário, tá bom? Então, nem todo estudo tem cálculo de amostra. Esse da cirurgia mitral é um estudo randomizado, tem cálculo de amostra, então por isso que a gente tem um desfecho primário. Beleza? Então, lembre-se que amanhã vai ter o e-book de estatística explicando essa questão de valor de p-value na hora de interpretar os seus desfechos. Pessoal, a gente está aqui no O, tá? A gente está construindo a pergunta Picot e a gente fez população, intervenção e controle, desfechos. Falta só falar agora dos dois T's. Os dois T's são tipo de estudo e tempo de segmento. Então, em tipo de estudo aí você, claro, precisaria de uma aula separada para entender todos os tipos de estudos que existem. Mas eu vou resumir bastante para vocês aqui de uma forma muito objetiva e prática. Um estudo ele pode ser analítico ou descritivo. O estudo descritivo é aquele que eu falei para vocês, não tem controle. Ele não tem grupo controle. É um estudo, é um relato de caso, uma série de casos, um estudo cross-sectional sem grupo controle. São estudos que não têm uma relevância, uma importância muito menor. Eles são só descritivos. Os estudos comparativos ou analíticos, eles podem ser randomizados ou não randomizados. Então, eu diria para vocês que na análise do desenho de estudo, essas duas perguntas são fundamentais. É um estudo com grupo controle ou não? E principalmente se é randomizado ou não. Não ser randomizado a gente chama de estudo observacional.
Então você tem que saber extrair isso aí do estudo, se foi randomizado ou não. E lá em métodos eu expliquei para vocês que ele te dão os desenhos do estudo. Então você tem que ler métodos para entender se foi um estudo randomizado ou não, se teve grupo controle ou não. Qual que foi o desenho do seu estudo? Porque o tipo de estudo ou desenho de estudo, ele é uma parte fundamental da nossa interpretação. A gente está fazendo a pergunta Picot. O primeiro T é tipo de estudo. Vocês estão acompanhando comigo a pergunta Picot aqui? Sim? Sim? Ótimo. Então a gente está no primeiro T, que é tipo de estudo. Tá? Não dá tempo de explicar aqui para vocês, mas na semana da publicação eu falo um pouco mais sobre isso, sobre a importância de você fazer estudo randomizado ou observacional. Qual que é a diferença disso aqui? É fundamental entender a diferença de fazer, a importância de um estudo randomizado. Mas para não ficar uma aula muito longa aqui, eu vou deixar isso aí para um bate-papo nosso futuro. E vocês já viram a pirâmide de evidência. Se não viu ainda, precisa entender isso aqui. Os estudos descritivos, como relato de caso, eles têm baixíssimo valor acadêmico, científico, para o seu currículo. Foque em fazer estudos no topo da pirâmide de evidência, que tem um impacto muito forte. A revisão sistemática e meta-análise, como o Rafael Morgado, que eu mostrei para vocês naquele exemplo lá. É claro, você vai aprender como na semana da publicação, 13, 14 e 15 de agosto. Muito bom. O último T é o tempo de segmento. O tempo de segmento é simples, você vai em métodos ou resultados, geralmente em resultados, e vai encontrar ali quanto tempo esses pacientes foram seguidos. Ah, e você comparou cirurgia mitral com o sem tricúspide, mas você fez isso e operou os pacientes, claro, e aí seguiu os pacientes um mês, 2 anos, 1 ano, 5 anos. Esse tempo de segmento é muito importante. E com isso nós terminamos a nossa pergunta Picard. Agora vamos supor que você está lá na aula. Olha que espetáculo que eu vou fazer aqui agora com você. Você está lá na aula. E aí o professor passou um artigo para discutir, um journal club, ou um grupo do internato, o professor, o staff falou, olha, amanhã a gente vai discutir esse artigo aqui sobre o paciente aqui, o seu Jorge, que a gente tem aqui internado. A gente vai discutir esse artigo aqui amanhã. Vocês leiam o artigo e discute aqui na aula com a gente amanhã. Vamos trocar uma ideia sobre esse artigo. Aí na aula o professor vai e vira para você, é, Gabi, Selma, Malu, você pode resumir esse estudo aí para a gente, por favor? E aí você vai fazer em 1 minuto e meio uma apresentação, 1 minuto e meio não, 1 minuto, uma apresentação brilhante assim. Resumo. Você vai seguir a pergunta Pickford. Você fala, ó, professor, claro, esse estudo aqui, publicado no New England Journal of Medicine 2022, é um ensaio clínico randomizado. Não precisa apresentar na mesma ordem aqui não, tá? É um ensaio clínico randomizado que recrutou 401 pacientes que iam fazer cirurgia para insuficiência mitral primária, mas também tinham insuficiência tricúspide moderada ou menos que moderada. E tinham dilatação do anel valvar tricúspide também. Ou seja, o paciente ia para cirurgia mitral, mas também tinha insuficiência tricúspide. Aí esses pacientes foram randomizados, professor, para cirurgia mitral com anuloplastia tricúspide, com operação tricúspide, ou cirurgia mitral no grupo controle sem anuloplastia tricúspide. O desfecho primário, professor, foi reoperação para a tricúspide, insuficiência tricúspide grave, ou seja, progressão da insuficiência tricúspide, ou mortalidade. E, professor, esse desfecho primário, ele foi significativamente reduzido no grupo intervenção, no grupo que fez a tricúspide também. A incidência desse desfecho em 2 anos de segmento foi de 3,9% no grupo tricúspide e de 10,2% no grupo controle, que não fez a intervenção tricúspide. E o valor P foi significativo, professor. Então, esse aqui é o resumo. Aí você tem de maneira muito organizada, clara na sua mente, qual que é o desenho, o que que foi feito, quem que é grupo de intervenção, quem que é grupo controle, e você, não só para você, mas você pode apresentar. Pegaram aí a minha explicação? Qual que é a nota que vocês dão para mim na minha apresentação do artigo científico aqui? Nota 10, nota 1000, nota 10. Gabi, Luiz, Gustavo também.
Então é assim que você vai fazer. Um minuto, pessoal. Não precisa gaguejar, não precisa tropeçar, não precisa ficar sem saber o que falar. Tá lá anotadinho já. Você, para quem gosta de grifar em amarelo, já colocou as principais partes no paper, mas você foi buscando a população, a intervenção, controle, o desfecho e tudo mais. E aí, em um minuto, você fez uma apresentação aqui que deixou todo mundo. Ah, acabou, não tem que fazer mais nada aqui. Tá bom? Mas na verdade tem que sim fazer uma última parte, tá? Que agora é alguém perguntou aqui, o Thales perguntou qual que é o segundo T. Os dois T's são tipo de estudo e tempo de segmento. Então, eu falei em algum momento da minha apresentação, eu falei que eles foram seguidos por 2 anos. Eu inseri esse tempo de segmento. Você não vai ler igual um robozinho, não. Você vai fazer o que eu fiz ali. Entendeu? Um teatro ali. Vai pôr uma apresentação, tá? Você tem que fazer essa conversa, esse diálogo também. Nota 10, Anastácia falou também. Então, pessoal, só que não acabou, não é só pergunta Pickard. Você tem que fazer se dá para aplicar o resultado do estudo ou não. Você vai aplicar isso aí, de fato, e aplicar ou não depende de uma palavra-chave, que é confiança. Você confia nos resultados. Confiança é chave. E aí, nessa parte de aplicar os resultados, tem três elementos também. Então, eu apresentei para vocês três partes da aula, depois os três elementos do que você deve fazer, e agora os três elementos da confiança no estudo. Tá bom? Que é a última parte aqui do que se deve fazer na interpretação é se eu posso aplicar os resultados. E aplicar os resultados tem três partes, que a gente chama de validade interna, validade externa, e você vai utilizar também os valores do paciente. A gente vai aprender todos eles aqui em 2, 3 minutos e a gente termina aqui. Então, validade interna. O que é isso? Vamos olhar esse exemplo aqui da Beatriz. A Beatriz, estudante de medicina da Uninove. Eu não sei se ela está no quarto ano ou no quinto ano, agora eu esqueci. Mas é estudante de medicina ali no ciclo clínico e tal. A Beatriz, o André, Suzane, Renata fizeram o Meta-Analysis Academy, convidaram a doutora Alice de Moraes, intensivista na Mayo Clinic nos Estados Unidos, para participar do trabalho deles. Beatriz e André tiveram tomaram a iniciativa e convidaram a doutora Alice Gallo e publicaram nessa revista forte da medicina intensiva, chamada Critical Care. Eu vou resumir a pergunta Picot desse artigo deles aqui para vocês, tá bom? Alunos do Meta-Analysis Academy, viu? Você vai aprender isso aqui na semana da publicação. Então, a pergunta Pickett é essa aqui. São pacientes críticos que necessitam de uma intubação. A intervenção é laringoscopia por vídeo ou laringoscopia direta, no grupo controle, tá bom? Ou vídeo laringoscopia ou laringoscopia direta. Os desfechos são intubação bem-sucedida ou efeitos adversos. Intubou o esôfago, intubou errado, demorou demais em intubar. E aí é uma revisão sistemática meta-análise do tipo de estudo, e o tempo de segmento é curto, é só depois da intubação e durante a internação, porque é um desfecho muito imediato. Você deu certo ou não a intubação. Todo mundo pegou a pergunta Pickett aqui? Todo mundo entendeu a pergunta Pickett? Sim? Então, beleza. Então é bem simples aqui. O paciente está crítico, ele precisa ser intubado. Eu vou intubar por vídeo ou direto, ou seja, por vídeo ou sem vídeo. E aí, qual que é o desfecho? Se deu certo a intubação ou não. Muito simples, pessoal, muito simples. Olha a publicação fortíssima, fortíssima, Critical Care, uma das melhores revistas da medicina intensiva, e é um desenho super simples, é uma revisão sistemática e meta-análise sobre uma pergunta genial, tá bom? Genial e simples. Então, quando a gente faz um estudo científico, a gente busca a verdade biológica sobre aquele fato. Eu quero saber se a verdade absoluta no universo, a verdade que Deus criou para o universo, é que realmente se o vídeo laringoscópico ajuda ou não. Tá bom? É isso que eu quero saber. Eu quero saber a verdade biológica sobre o fato. Se eu estou comparando medicamento A ou B, eu quero saber se de fato a verdade no universo é que o medicamento A ou B é melhor ou não. Qual deles é melhor? Eu estou buscando a verdade. A verdade, nesse caso, entre videolaringoscopia ou laringodireta. A pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: e se o meu resultado não for essa verdade no universo? E se eu errar? Eu peguei uma amostra. Não tem como estudar todos os pacientes do mundo que precisam ser entubados. Eu peguei uma amostra. É possível errar? É possível, na minha amostra,
eu ter um resultado falso, fake news nos meus resultados? Com certeza. Com certeza é. Então é possível ter esse desvio da verdade. Esse desvio da verdade, você achar um achado falso, ele pode acontecer por um erro aleatório ou o que a gente chama de erro sistemático. O erro aleatório, como o próprio nome diz, é aleatório. Ah, eu estou comparando o medicamento A com B e a verdade absoluta do universo é que eles não têm diferença. Mas pelo acaso, morreu muito mais gente no grupo A. Um foi atropelado, o outro teve um câncer, nada a ver. Então morreu muito mais gente no grupo A. Aí eu vou pensar que o medicamento A aumenta a mortalidade. Mas foi um erro aleatório. Foi assim, ao acaso. Todo mundo entendeu o erro aleatório? É só variabilidade biológica e acontece, aconteceu e pronto. Então não tem muito que eu possa fazer para erro aleatório, exceto pegar amostras maiores. Erro aleatório, tá bom? Agora, o erro sistemático está no meu controle como autor, como quem está conduzindo a pesquisa, e está no seu controle como leitor, fazer análise crítica dele. Então, eu vou perguntar para vocês, qual que é o outro nome para erro sistemático? Qual que é um outro nome para erro sistemático? Erro sistemático também é conhecido como bias, viés, exatamente. Então, erro sistemático também é chamado de viés. E aí tem um monte de viés. Eu coloquei só alguns exemplos aqui. E esse aqui a gente poderia fazer 20 aulas sobre esses vieses aqui. Eu não dar tempo de explicar tudo para vocês aqui. Então, eu trouxe alguns exemplos para vocês. Na verdade, eu trouxe um exemplo aqui. Eu vou ensinar você como você extrair isso aqui do artigo, tá? Olha atenção. Eu não vou explicar todos os tipos de viés, mas eu vou explicar como você pode extrair do artigo, que é o importante para você. O tema é como ler artigos científicos. Então, olha esse estudo aqui emblemático da cardiologia. Eles criaram um medicamento para tratar triglicerídeos, chamado icosapent ethyl, etil icosapent ou icosapent etil, não sei qual que é a tradução em português. Icosapent ethyl, para tratar triglicerídeos. E aí é o seguinte, todo mundo ali é tratado para risco cardiovascular. Todo mundo trata com estatina, todo mundo tem a pressão controlada, se é diabético está nos remédios certinhos. Então todo mundo ali está recebendo medicamento para diminuir risco cardiovascular. E aí metade recebe essa droga, metade recebe placebo. Todo mundo entendeu o desenho? Todo mundo entendeu o desenho? Sim? Sim? Diz para mim no chat sim. Ok. Então, é só isso, é muito simples. Aí, só que o placebo aqui tinha um grave problema. O placebo era óleo mineral. E esse óleo mineral, no placebo, diminui a absorção de estatina. E aí, o remédio ganhou. O icosapent etil foi o vencedor. Mas aí fica a dúvida. Será se o icosapent etil ganhou, foi melhor que o placebo? Porque de fato ele é melhor? Ou será se é porque você piorou o grupo controle? Então, essa é uma maneira de você fazer a sua intervenção ganhar. É você piorar o grupo controle. Ah, mas isso no meu grupo controle, eu estou diminuindo a absorção de estatina, que é um remédio bom para os pacientes. Pegaram isso aí? Aí você fala, "Ah, Anderson, mas se eu for ler esse artigo, como que eu vou saber isso aí? Porque eles te contaram sobre os riscos de vieses. E os bons estudos, eles vão te contar. Claro que você tem que fazer também uma análise crítica para ver se você não pega um outro risco de viés grande ali ou não. Mas diz para mim, onde que no estudo vai ter as limitações? Onde que vai ter as limitações? Eu mostrei lá na anatomia do artigo. Os riscos de vieses. Onde que vai estar isso? Na discussão, mas onde na discussão, Ana? O Luiz colocou no último parágrafo da discussão. Então, esse é um parágrafo que nunca pode pular. O último parágrafo da discussão, ele tem, pessoal, as limitações. Isso aqui você tem que ler. Porque a alternativa, se você não ler, é você ter que ler palavra por palavra, entender tudo que foi feito, no milímetro mesmo, para descobrir os riscos de viés por conta própria.
E você pode fazer isso, deve buscar além do que os autores compartilharam contigo. Agora, esse aqui não pode deixar faltar. É o que a gente chama de low hanging fruit, é a fruta baixa. O autor falou para você que teve um problema com o artigo, você tem que saber. Então, eles falaram lá, olha, no parágrafo de limitações, eles falaram, olha, o óleo mineral do grupo placebo afetou a estatina, a absorção de estatina. E isso pode contribuir para a diferença entre os grupos. Não foi algo que eles anteciparam, foi uma falha, foi um erro sistemático, foi um viés, tá bom? Então, isso que é validade interna, é você confiar nos resultados daquela amostra. Você confia no resultado do estudo? Teve algum erro sistemático? Teve algum viés grave que compromete a sua confiança nos resultados do estudo? É isso que é validade interna. E aí você vai olhar tanto o que os autores te falaram, e aí, à medida que você for construindo o seu conhecimento em medicina baseada em evidência, você vai buscando esses outros tipos de vieses também, às vezes que os autores não te falam. Mas nos bons papers, eles tendem a te contar quais os riscos principais de vieses. Para a gente terminar, vamos falar de validade externa. Validade externa é o seguinte: agora é você e o seu paciente. É você no centro cirúrgico, é você no ambulatório, é você na enfermaria. Validade externa é assim: olha, eu confio nesse estudo, eu confio nele. A validade interna dele é boa. A pergunta agora é: eu posso aplicar esses resultados do estudo para o meu paciente? Ou seja, validade externa tem a ver com generalização. Você consegue generalizar os resultados desse estudo para o seu paciente em questão, para o seu grupo em questão, para o seu ambulatório, para o seu paciente na enfermaria e assim por diante. Eu vou dar um exemplo bom para vocês. Olha aqui. Atenção para fechar a nossa aula de hoje com validade externa. Esse aqui é um estudo famoso da cardio, comparando o paciente tem uma angina estável, que a gente chama de síndrome coronariana crônica. Ele caminha 2 quadras e ele tem que parar porque dá angina, dá dor no peito. Esse paciente tem uma estenose de 70% na DA média, na descendente anterior. Aí a gente não sabia, até alguns anos atrás, se a gente fazia o stent ou só remédio medicamentoso, ou só anti-anginoso. Eu ponho o stent direto ou eu tento o medicamento primeiro? Tem pelo menos dois outros estudos grandes também analisando essa questão. Um deles foi esse aqui, foi o estudo Courage, Coragem, o estudo Courage, de 2007. E aí esse estudo Courage recrutou esses pacientes com angina e aí eles randomizaram para colocar o stent ou não, colocar o stent ou fazer tratamento medicamentoso. E não teve diferença entre os grupos. E eu confio no resultado do estudo. Agora, a generalização é uma outra questão, a validade externa. Eu vou ao exemplo agora. Agora vem um exemplo. Eu estou com um paciente aqui meu no ambulatório que está com muita angina. Esse paciente, ele dá 3 passos da sala para a cozinha e ele sente dor no peito. A gente chama isso de uma classificação de angina CCS, Canadian Cardiovascular Society, que é o grau de angina, quanto angina esse paciente tem. E aí eu vejo o seguinte, olha, o estudo COURAGE até funciona. É um estudo bom. Deu certo, eu confio no estudo COURAGE. Só que ele não é bem o perfil do meu paciente. A 50% da população no COURAGE eram esses pacientes aqui com pouca angina. O meu paciente está aqui, de 3 para 4. É um paciente que não foi muito bem representado no estudo. Então, eu confio no resultado do estudo nessa população que ele estudou. Mas eu não consigo generalizar para o meu paciente que está na minha frente. Eu falo assim: olha, tem esse resultado do COURAGE, mas na verdade, esse paciente meu tem muita angina. Eu quero saber, eu vou mandar ele para o stent. Eu não vou aplicar os resultados do COURAGE para esse meu paciente aqui. Certo? Então, isso que é generalização ou avaliar a validade externa. Eu posso trazer o resultado do estudo para o meu paciente. E a última questão que você olha é valores do paciente, tá? No exemplo da cardio ainda, eu posso ter certeza absoluta que estatina é bom para o meu paciente. Vai ajudar, vai diminuir o risco de infarto.
Eu explico para ele isso, mostro as vantagens, e ele não quer tomar um remédio todo dia o resto da vida, não vou forçar o paciente a tomar. O meu papel é ensinar, é mostrar, mas os valores do paciente são muito importantes. Às vezes, a cirurgia é o melhor tratamento do que o tratamento medicamentoso. Meu paciente tem medo de operar. Não, mas o seu risco de morrer com a cirurgia é baixo e você vai ter uma longevida maior, uma sobrevida maior. Ah, mas não quero operar. Não, doutor, tem medo. Vivi uma vida boa, graças a Deus. O dia que Deus quiser me levar, eu estou em paz. Não, mas a cirurgia, não quero, doutor. Então, os valores do paciente são muito importantes. E você, como médico, como médica, tem que ter esse tato aí para você realmente cuidar do seu paciente de uma maneira efetiva, humana, e enfim, essa é a relação médico-paciente tão importante. Para finalizar, pessoal, os convites finais para você. Se você gostou da aula, então você precisa se cadastrar na semana da publicação. E aí amanhã, domingo, olha, amanhã tem um dia especial para vocês, viu? Tem o book, o livro de estatística que a gente vai soltar, tá bom? Fique atento no grupo da semana da publicação, 9 horas da manhã esse e-book vai ser solto. E aí a gente tem também um encontro à tarde, às 17 horas Brasília, com a Gabi Brandão. Gabi, sou fã da Gabi. Ela fez o Meta-Análise Academy, publicou acho que 6 ou 7 meta-análises, conseguiu o match em cirurgia geral aqui em Harvard, vai contar sobre Research Fellow e muito mais. E aí semana que vem é a grande semana nossa, 13, 14 e 15 de agosto. Semana da publicação. Não perca, assista ao vivo, participe. Fique focado nesse horário, 20 horas, horário de Brasília, tá bom? E aí, o último convite para vocês é se você já conhece o Meta Academy e quer participar da próxima edição, e você está só esperando abrir as inscrições, aí eu quero te convidar para você entrar no nosso grupo de VIP, o grupo VIP de pré-inscritos. Quem está nesse grupo VIP nosso vai receber o melhor desconto, vai receber a melhor oferta semana que vem, durante a semana da publicação. Então, eu acabei de mandar no chat aqui. Eu vou ficar respondendo as perguntas do pessoal no final, assim que encerrar a gravação. Vi que tem muitas perguntas no chat. Vou encerrar a gravação e ficar trocando ideia com quem está ao vivo aqui. Mas se você quer participar da semana do Meta Academy, da próxima edição, aprender a publicar como a Gabi Brandão, o Rafael Morgado, a Beatriz, o André, o Eric Pascoaloto, várias pessoas que eu falei aqui, você precisa entrar no grupo de WhatsApp que vai ter eh, a melhor oferta ali. Pessoal, olha, foi um prazer estar aqui com vocês. Vejo vocês na semana da publicação. Espero que tenham gostado da aula. Sei que, da minha parte, pus muito esforço em criar um programa bom aqui para vocês. Convidem seus amigos também para a semana da publicação, por favor. Tá certo? Pessoal que gostou da aula aí, faz um favor para mim. Põe lá nos stories que você assistiu a aula, porque eu vou deixar a gravação disponível para o pessoal na semana da publicação. Então, eles vão poder entrar e assistir depois. Então, compartilha nos seus stories, marca aqui eu vou até colocar o título da aula aqui novamente para você tirar um print aqui, tá? Tira um print aqui e aí até quem está assistindo a gravação depois, tira um print e coloca lá no seu story, por favor. Eu vou ficar muito grato, porque aí o pessoal vai querer assistir e vocês vão dar essa oportunidade para eles aí também, tá certo? Então tirou o print agora, falou que aula espetacular do Henderson, você perdeu, vai lá, se cadastra na semana da publicação e assiste. Pessoal, muito obrigado, espero que você tenha pegado o print aí. Um abração para vocês, bom dia. Quem está aqui ao vivo, vou ficar respondendo perguntas. Tchau, tchau.